Você já se perguntou o que acontece com sua identidade quando o mundo se recusa a reconhecer quem você realmente é? Quando décadas de construção profissional e pessoal são questionadas por um olhar que não consegue enxergar além da superfície? Aos 30, 40 ou 50 anos, quando você imagina ter conquistado seu lugar no mundo, de repente se vê obrigado a provar novamente o óbvio. Será que isso revela mais sobre você ou sobre quem questiona? Há momentos na vida em que somos confrontados com a mais profunda das questões existenciais. O que realmente define nossa identidade? É o reconhecimento externo, a posição que ocupamos ou algo mais fundamental que habita o centro de nossa experiência humana? O calor de março cortava o asfalto da Barra da Tijuca como um questionamento silencioso sobre tudo aquilo que consideramos certo em nossas vidas. Entre os carros que fluíam pela Avenida das Américas, um Civic preto seguia no ritmo normal de um sábado à tarde carioca. Ao volante, um homem de 42 anos navegava não apenas pelo trânsito, mas por 2 décadas de certezas construídas sobre competência, mérito e reconhecimento. O tenente-coronel Ricardo Santos havia dedicado 18 anos de sua existência à Polícia Militar do Rio de Janeiro, 8 deles no BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais. Cada degrau subido não pela cor de sua pele, mas apesar dela. Cada conquista alcançada não por privilégio, mas por uma determinação que transformava obstáculos em combustível para crescimento. Mas existe um momento na vida de todo ser humano, especialmente daqueles que, como você leitor, já atravessaram a marca dos 30 anos, em que percebemos que nossa identidade não é algo dado, mas algo constantemente testado pelo mundo. E esse teste raramente vem nas formas que esperamos. Ricardo vestia uma camisa polo azul marinho e bermuda jeans. A simplicidade de quem não precisa mais provar nada, ou assim imaginava. Após 3 semanas de operação intensa na Cidade de Deus, aquela folga representava mais que descanso. Era um momento de reconexão com a vida além da farda, com a identidade além da função. Mas será que existe identidade além da função? Esta é uma questão que assombra muitos de nós na maturidade. Quando investimos décadas construindo uma carreira, desenvolvendo competências, galgando posições, corremos o risco de confundir quem somos com o que fazemos. E quando o que fazemos é questionado, nossa própria existência parece entrar em xeque. As luzes vermelhas e azuis começaram a piscar à frente. Uma blitz. Para Ricardo, apenas mais um procedimento de rotina numa tarde de sábado. Para o que estava prestes a acontecer, seria o cenário de uma das mais profundas lições sobre a natureza da dignidade humana. O soldado Ferreira se aproximou do carro com a postura protocolar de quem executa uma função. Jovem, provavelmente na casa dos 20 anos, carregava nos olhos aquela mistura de autoridade emprestada e insegurança mal disfarçada que caracteriza quem ainda está construindo sua identidade profissional. Boa tarde. Documento do veículo e habilitação, por favor. A voz era correta, mas havia algo além das palavras. Um tom que sugeria que aquela não seria uma abordagem comum. Ricardo entregou os documentos com a naturalidade de quem não tem nada a esconder, mas também com a experiência de quem conhece os meandros da condição humana. Existe um momento em nossas vidas, talvez você já tenha experimentado, em que percebemos que o mundo nos olha através de filtros que nada tem a ver conosco. São projeções, preconceitos, medos alheios que se materializam em julgamentos sobre nossa capacidade, nossa legitimidade, nosso direito de estar onde estamos. O soldado examinou os documentos com uma demora que transcendia qualquer necessidade procedimental. Olhava para o papel, depois para Ricardo, depois novamente para o papel, como se tentasse resolver uma equação impossível. Como um homem negro, de meia idade, poderia ser proprietário de um carro relativamente novo numa tarde de sábado na Zona Oeste? Esse carro é seu? A pergunta carregava uma desconfiança que nada tinha a ver com a documentação. É sim, está tudo regularizado. Ricardo respondeu com a paciência de quem já compreendeu que a vida é uma sucessão de testes, alguns oficiais, outros velados. Profissão. Aqui reside uma das questões mais fascinantes da experiência humana na maturidade.
Como apresentamos nossa identidade profissional num mundo que muitas vezes se recusa a aceitar nossas conquistas? Ricardo hesitou por um segundo, não por dúvida sobre quem era, mas pela antecipação do que viria. Sou policial militar. A resposta deveria ter criado um vínculo profissional, uma ponte de reconhecimento entre colegas de corporação. Em vez disso, gerou incredulidade. O soldado ergueu uma sobrancelha não de cortesia, mas de descrença. Sério? De que batalhão? BOPE. Na logoterapia falamos sobre a busca de sentido como força primária da existência humana. Mas e quando o sentido que construímos é sistematicamente questionado? Quando nossa história de vida, nossas conquistas, nossa própria identidade são colocadas sob suspeita? O sorriso de lado do soldado Ferreira revelava mais que ceticismo. Revelava a incapacidade de aceitar que competência e liderança podem habitar corpos que não se encaixam em estereótipos preconcebidos. BOPE, repetiu em tom zombeteiro. E qual sua função lá? Tenente-coronel, comandante de operações. A afirmação deveria ter encerrado qualquer questionamento. O BOPE representa a elite da segurança pública, reconhecida nacional e internacionalmente. Mas estamos falando de algo mais profundo que procedimentos policiais. Estamos falando da capacidade humana de enxergar ou não enxergar o outro. Se essas reflexões sobre dignidade e reconhecimento estão tocando questões que você também vive ou já viveu, considere se inscrever no canal. Aqui exploramos as dimensões mais profundas da experiência humana, especialmente para quem, como você, já tem a maturidade necessária para compreender que a vida é muito mais complexa que aparenta. O Cabo Macedo se juntou à verificação, trazendo consigo mais anos de rua, mas não necessariamente mais sabedoria. Aos 30, 40 anos, deveríamos ter aprendido que a autoridade verdadeira não vem da farda, mas do caráter. Que reconhecimento genuíno não se baseia na cor da pele, mas na qualidade das ações. O cidadão aqui diz que é comandante do BOPE, tenente-coronel. Anunciou Ferreira com a ironia de quem encontrou uma anedota interessante. Macedo olhou para Ricardo com o olhar de quem disseca uma mentira. Do cabelo cortado militarmente às sandálias casuais, sua avaliação se demorou exatamente onde sabemos que se demorou. Na cor da pele, na idade, na audácia de estar onde estava. É mesmo? Que interessante. Existe um fenômeno psicológico que observamos frequentemente na maturidade. A necessidade de validação externa diminui, mas não desaparece completamente. Aprendemos a buscar reconhecimento não para alimentar nosso ego, mas para confirmar que nosso sentido de vida tem impacto no mundo. Ricardo manteve a calma com a sabedoria de quem compreende que a alteração emocional raramente resolve conflitos existenciais. Sabia que estava diante de algo maior que um procedimento policial. Estava diante da oportunidade de educar sobre dignidade humana. Posso ter meus documentos de volta? Está tudo em ordem. Calma aí. Vamos verificar melhor. Sabe como é, né? Tem muita gente por aí se passando por policial. A acusação implícita era clara. Você não tem a aparência de alguém que poderia ocupar uma posição de liderança. Esta é uma ferida que muitos de nós carregamos, não apenas relacionada à cor da pele, mas à idade, ao gênero, à origem social, a sensação de que precisamos constantemente provar nossa legitimidade. Estou com a carteira funcional se quiser ver. Ricardo retirou sua identificação militar. O cartão plastificado brilhava ao sol como um diploma de vida, um certificado de competência conquistado através de décadas de dedicação. Mas documentos, descobrimos na maturidade, só têm o valor que os outros estão dispostos a reconhecer. Essa carteira parece nova demais, murmurou Ferreira, como se o cuidado com documentos importantes fosse por si só suspeito. É porque cuido bem dos meus documentos, respondeu Ricardo, sentindo pela primeira vez a irritação começar a subir. Aqui encontramos um dos grandes desafios da maturidade. Como manter a compostura quando nossa experiência de vida é sistematicamente desqualificada? Como preservar nossa dignidade quando somos forçados a provar o óbvio? O sargento Pereira se aproximou. Homem na casa dos 50, carregava no corpo e no olhar os sinais de quem já deveria ter aprendido sobre respeito e hierarquia. Mas idade, infelizmente, não é garantia de sabedoria. Qual o problema aqui?
Este cidadão diz que é comandante do BOP, explicou Macedo. Mas achamos estranho, sargento. Por que acharam estranho? A pergunta pairou no ar como uma confissão não verbalizada. Todos sabiam a resposta, mas ninguém queria assumi-la publicamente. É assim que o preconceito opera, através de silêncios eloquentes, de pausas carregadas, de estranhezas que não conseguem ser explicadas racionalmente. Sei lá, sargento. Não tem cara de comandante, sabe? E aí está. Não tem cara de comandante. A frase que resume séculos de estereótipos, de expectativas limitadas, de imaginários empobrecidos sobre liderança e competência. Para aqueles de nós que já atravessamos algumas décadas de vida, essa frase ressoa com familiaridade dolorosa. E que cara tem um comandante? Perguntou Ricardo, indo direto ao centro da questão existencial. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Porque a verdade é que sabemos exatamente qual cara esperavam ver. Mais clara, mais jovem, mais próxima de um ideal construído sobre exclusões históricas. Na logoterapia, enfatizamos que o sofrimento só tem sentido quando nos leva ao crescimento. Mas há sofrimentos que são puramente desnecessários, criados pela limitação da visão alheia. Como encontrar sentido numa situação de humilhação gratuita? Ricardo compreendeu que aquela situação transcendia sua pessoa. Era um momento educativo, uma oportunidade de plantar sementes de consciência em mentes que talvez nunca tivessem sido confrontadas com suas próprias limitações. As perguntas começaram. Onde fica a sede do BOP? Quem é o comandante-geral? Quantos homens tem um pelotão? Questões que qualquer pessoa com acesso à internet poderia responder, mas que serviam para alimentar um ritual de humilhação disfarçado de verificação. Ricardo respondeu todas corretamente, não para provar competência. Isso já estava provado por 2 décadas de serviço, mas para demonstrar paciência educativa. Às vezes, ensinar sobre dignidade requer suportar indignidade. Depois veio a revista, o porta-malas, os objetos pessoais. Cada procedimento desnecessário era uma nova camada de desrespeito, mas também uma nova oportunidade de demonstrar que verdadeira autoridade não vem da posição, mas do caráter. Um pequeno grupo de curiosos se formou nas calçadas. Para eles, era apenas mais um cidadão sendo revistado pela polícia. Não sabiam que estavam testemunhando uma lição sobre como manter a dignidade quando o mundo insiste em negá-la. Tudo limpo, anunciou Macedo após vasculhar o carro, como se a descoberta de que um comandante do BOP não carregava drogas ou armas ilegais fosse surpreendente. Que surpresa, murmurou Ricardo, permitindo-se um momento de ironia. Falou alguma coisa? Perguntou Ferreira com tom agressivo, como se ironia fosse crime. Não, nada. E então veio a escalada final. A tentativa de levar Ricardo à delegacia para verificação mais detalhada. Aqui chegamos ao momento crucial de qualquer narrativa existencial, quando somos forçados a escolher entre submissão e resistência, entre aceitar o inaceitável e afirmar nossa dignidade. Sargento, com todo respeito, vocês não têm motivo legal para me levar a lugar nenhum. Minha documentação está em ordem, não cometi nenhuma infração, não há suspeita de crime. Qual a justificativa? A justificativa é que estamos desconfiados. Desconfiados de quê, exatamente? Novamente, o silêncio constrangedor. Quando forçamos as pessoas a verbalizar seus preconceitos, frequentemente descobrimos que eles não resistem à luz da consciência. Foi então que Ricardo tomou a decisão que transformaria toda a dinâmica. Ligou para seu superior. Não por fraqueza ou necessidade de validação externa, mas por responsabilidade educativa. Às vezes, ensinar sobre respeito requer usar a autoridade disponível. Coronel Azevedo. Coronel, aqui é o Ricardo. Estou numa situação um pouco delicada. A conversa que se seguiu foi uma masterclass sobre como a verdadeira autoridade opera. O Coronel Azevedo não precisou gritar ou ameaçar. Simplesmente estabeleceu fatos, questionou procedimentos e exigiu responsabilidade. Quando Ricardo desligou o telefone, algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica daquela interação. Os policiais que antes o desafiavam agora evitavam contato visual, não por medo, mas por consciência tardia de que haviam cruzado linhas que não deveriam ter cruzado. Podem me liberar agora?
perguntou Ricardo. Claro, claro. Desculpa o transtorno. Procedimento de rotina. Procedimento de rotina, repetiu Ricardo lentamente, saboreando a hipocrisia da justificativa. Ele voltou para o carro, mas antes de entrar, virou-se para os 3 policiais. Era chegado o momento da lição final, aquela que transformaria uma experiência de humilhação em oportunidade de crescimento coletivo. Uma coisa que talvez vocês devessem aprender é que a competência não tem cor. A coragem não tem cor. O mérito não tem cor. E então veio o momento de maior impacto simbólico. Ricardo levantou a camisa polo, revelando uma tatuagem no ombro direito. A caveira do BOPE, o símbolo que representava anos de treinamento extremo, operações de risco, dedicação total à corporação. Da próxima vez que duvidarem de quem alguém é, lembrem-se, a caveira não escolhe a cor de quem a carrega, ela escolhe o caráter. A caveira não era apenas uma tatuagem, era a materialização de uma filosofia de vida. Que valor verdadeiro não vem de características que não escolhemos, mas de características que cultivamos. Que autoridade genuína não é concedida por aparência, mas conquistada por ação. Ricardo entrou no carro e partiu, deixando para trás não apenas 3 policiais constrangidos, mas uma lição sobre como responder à ignorância. Não com raiva, mas com educação. Não com humilhação, mas com dignidade. Não com revanche, mas com responsabilidade. 20 minutos depois, chegou ao encontro com a família. Estacionou em frente ao restaurante no Recreio, onde sua esposa Márcia e seus 2 filhos o esperavam. A normalidade familiar contrastava com a anormalidade da experiência anterior. Demorou. Aconteceu alguma coisa? Ricardo olhou para os filhos. Pedro, 16 anos, em breve prestaria concurso para a academia militar. Ana Júlia, 14, sonhava em ser delegada. Como explicar para eles que o mundo nem sempre reconhece mérito? Como preparar jovens para uma realidade que ainda não deveria existir? Só trânsito. Nada demais. Mas enquanto almoçavam, Ricardo refletia sobre o verdadeiro sentido daquela experiência. Na logoterapia, aprendemos que o sofrimento só tem valor quando nos transforma ou nos permite transformar outros. Aquela tarde não havia sido sobre humilhação, havia sido sobre educação. Cada situação de preconceito que enfrentamos na maturidade nos oferece uma escolha. Tornamo-nos cínicos ou tornamo-nos educadores? Alimentamos o ciclo de ignorância ou o interrompemos através da nossa resposta? Ricardo havia escolhido ser educador. Havia usado sua posição não para se vingar, mas para ensinar. Havia transformado um momento de potencial trauma em oportunidade de crescimento coletivo. Na segunda-feira seguinte, em seu gabinete no BOPE, Ricardo recebeu a visita do coronel Azevedo. A conversa que se seguiu revelou dimensões ainda mais profundas da experiência de sábado. Ricardo, você sabe quantos homens negros ocupam posições de comando no BOPE? Poucos. Muito poucos. E você sabe por quê? Várias razões. Uma delas é que muitos desistem no caminho. Não por incompetência, por cansaço. Cansaço de provar o óbvio toda hora. Aqui tocamos numa das questões mais profundas da experiência humana na maturidade. A fadiga existencial de ter que justificar constantemente nossa presença nos espaços que ocupamos. Não apenas relacionada à raça, mas à idade, ao gênero, à origem social. O coronel continuou. Quando eu soube do que aconteceu no sábado, fiquei com raiva. Não só pelos policiais envolvidos, mas pelo que isso representa. Que representa? Que ainda temos muito trabalho pela frente, dentro e fora da corporação. A conversa evoluiu para uma reflexão sobre responsabilidade institucional e individual. Como organizações mudam, como mentalidades se transformam. A resposta não está apenas em políticas e treinamentos, mas em exemplos vivos de dignidade e competência. Nesta instituição, competência é o que conta. Resultados são o que importa. E você tem os melhores resultados operacionais dos últimos 5 anos. Obrigado, coronel. Não é elogio, é reconhecimento do óbvio. 3 semanas depois, a operação na Cidade de Deus, comandada por Ricardo, foi um sucesso completo. 15 criminosos capturados, 2 toneladas de drogas apreendidas, nenhum policial ferido. Os jornais destacaram a eficiência da ação. As redes sociais elogiaram o trabalho do BOPE.
Mas para Ricardo, a verdadeira vitória havia acontecido naquele sábado na Barra da Tijuca, quando decidiu não aceitar o inaceitável, quando escolheu usar sua posição para educar, não apenas para se defender, quando mostrou que dignidade não se negocia. Na logoterapia, enfatizamos que o sentido da vida não é encontrado, mas criado. Cada momento de adversidade nos oferece a oportunidade de criar sentido através de nossa resposta. Ricardo havia criado sentido, transformando humilhação em educação, preconceito em oportunidade de crescimento. Para aqueles de nós que já experimentamos algumas décadas de vida, a história de Ricardo oferece lições valiosas sobre como navegar num mundo que nem sempre reconhece nosso valor. Primeiro, que dignidade é uma qualidade interna que ninguém pode nos tirar, apenas nós podemos entregar. Segundo, que competência fala por si mesma, mas às vezes precisa de megafone. Terceiro, que transformar a diversidade em oportunidade educativa é uma das formas mais maduras de enfrentar preconceito. Quarto, que usar nossa posição e influência para abrir caminhos para outros é responsabilidade, não privilégio. E, finalmente, que cada momento de teste de nossa dignidade é também momento de fortalecer nosso caráter. A caveira do BOPE que Ricardo mostrou naquela tarde não era apenas um símbolo profissional. Era a materialização de uma filosofia, que valor verdadeiro transcende aparências, que autoridade genuína vem do caráter, que competência não precisa de autorização de ninguém. Se essas reflexões sobre dignidade, propósito e crescimento pessoal ressoam com sua experiência de vida, inscreva-se no canal. Aqui continuamos explorando as dimensões mais profundas da jornada humana, especialmente para aqueles que, como você, já têm a maturidade necessária para compreender que cada desafio é também uma oportunidade de crescimento. Porque a vida, descobrimos na maturidade, não é sobre evitar tempestades, mas sobre aprender a dançar na chuva, mantendo nossa dignidade intacta.